Som. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Saudar você também que nos acompanha pela internet. É um prazer ter você conosco. Saudar hoje a presença também do pastor Nilson e da Jane, que estão aqui conosco, né? Vieram de Videira, Santa Catarina. O Nilson foi pastor auxiliar aqui na igreja, né? Junto com o pastor Sérgio, com o pastor Gabriel. Então, prazer ter vocês aqui com a gente, que Deus abençoe os irmãos depois, né? Vamos fazer questão de cumprimentá-los, de abraçá-los. E eles estão em casa, mas vamos fazê-los se sentir em casa, né? Amém? Irmãos, hoje nós vamos ler Efésios 5. Coloquei o papel para marcar a folha, ele caiu. Efésios 5, verso 21. Nós estamos, irmãos, nas últimas quarta-feiras, falando sobre o tema generosidade. Alguns irmãos que pregaram antes que eu preguei aqui, nas outras quartas, né, o irmão Mateus, o Tiago, já abordaram alguns aspectos desse tema, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a generosidade, e eu recebi um título como desafio para que a gente pudesse pensar aqui como igreja, e olhar para a palavra de Deus a respeito desse tema, que é a generosidade começa em casa, o papel do casal no cuidado mútuo. Então, estou vendo alguns jovens aqui que ainda não casaram, mas que precisam ter esse ensinamento, porque é a palavra de Deus nos ensinando, nos conduzindo nos nossos relacionamentos dentro do casamento. Então, quando um jovem busca uma namorada, um jovem cristão busca uma namorada, ele busca porque ele deseja casar, né? A gente sempre diz isso, não é test drive. Então, vocês já vão entrar sabendo da responsabilidade que vocês têm. Ninguém vai entrar enganado. Amém? Só os solteiros, né? Amém. Vamos lá, gente. Efésios 5, verso 21. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar e depois nós vamos dar sequência e vamos ler até o versículo 33, tá bom? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra hoje, pelo alimento que o Senhor nos deu hoje, vai nos dar hoje através da Sua palavra, e pelo Teu grande amor derramado por nós, através do Seu Filho na cruz, que nos atrai e que nos torna Seus filhos amados, amigos de Deus, coparticipantes dessa obra maravilhosa, Pai. Senhor, e hoje nós estamos aqui com o nosso coração entregue para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, fazer a obra em nós, para que o nosso entendimento, mesmo limitado, mesmo carregado, Pai, muitas vezes pela correria do dia a dia, pelas diversas informações que nós recebemos, mas hoje nós queremos que o Teu Espírito atue em nós, Pai, tenha liberdade para atuar, para que a gente possa descobrir a Sua verdadeira, doce e proveitosa vontade, Pai. Te amamos, te agradecemos e te pedimos, nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Efésios 5, 21, começa falando: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, se nós estamos falando por generosidade, talvez a primeira pergunta que você se faça é: o que tem a ver a generosidade com a submissão, né? Que é o que esse texto, o que a sequência desse texto vai falar. Então, mas antes disso, na verdade, eu gostaria de fazer uma outra introdução com você. Eu gostaria que primeiro que você pensasse, se nós estamos falando de generosidade, por que é importante pensar na generosidade que começa em casa? É importante pensar porque a casa é o primeiro espaço, a família é o primeiro espaço formador de qualquer indivíduo. Para o bem ou para o mal, nas alegrias, nas tristezas, as coisas boas, as coisas ruins que você aprende, os traumas, as grandes alegrias que você carrega para o resto da sua vida, aquilo que a gente chama de memória afetiva. Sabe que você ouve uma música e você lembra do domingo, você na sua casa, o seu pai assando churrasco, a sua mãe preparando aquele frango no forno. Você ouve aquela música e você lembra de um determinado acontecimento da sua vida dentro da sua casa. A casa é o primeiro ambiente que nos marca profundamente. Então, tudo que nós fazemos a partir da nossa casa reflete socialmente.
né? Antes de você ser influenciado na igreja, na escola, pelo seu círculo de amigos, você é influenciado dentro da sua casa. Nós, como cristãos, mais ainda, nós temos uma responsabilidade de expressar a nossa fé em todos os ambientes, mas sobretudo na nossa casa, porque o que nós fazemos reflete na vida das nossas esposas, a esposa na vida do marido e os dois na vida dos filhos. Então é muito importante que a gente pense nesse contexto dentro da nossa casa, pense nessa responsabilidade que nós temos uns com os outros em casa. E aí sim, falar para vocês sobre como, já de cara, a gente desarmar algumas coisas. Como que o tema da responsabilidade, olhando para esse texto, o tema da generosidade, olhando para esse texto, se relaciona com sujeitar uns aos outros. Então, vamos lá. Uma coisa importante que eu pontuei é a definição de generosidade no dicionário. A definição de generosidade no dicionário é virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Ou seja, irmãos, a ideia de submeter-nos uns aos outros é a expressão viva da generosidade cristã, uma vez que cada um abre mão dos seus próprios interesses pelo outro. Então, nós vamos ver aqui como essa ideia de submissão que Paulo nos coloca tem tudo a ver, é uma expressão de generosidade, é uma forma de aplicar a generosidade na prática, porque porque a generosidade nada mais é do que a nossa doação, a doação da nossa vida para outra pessoa, para o cuidado da outra pessoa. Da mesma forma, Paulo vai apresentar esse tema aqui para a gente. Então, a primeira coisa para a gente pensar assim, submissão no Evangelho não é escravidão, mas é entrega em serviço pelo outro. Quem tem a Bíblia Estudo de Genebra em casa, depois pode conferir ali tem uns comentários muito interessantes. Eu estava lendo em casa e eu resolvi trazer para vocês um comentário muito legal a respeito desse versículo 21 que diz assim: esse versículo de transição é o último na série de expressões que explicam o que significa estar preenchido pelo Espírito, dirigido a todos os cristãos, independentemente da posição social. Esse versículo recorda a ênfase do Novo Testamento no fato de que os crentes devem moldar seus estilos de relacionamento na humildade e bondade de Cristo. Nós devemos moldar o nosso relacionamento no estilo da bondade de Cristo. Então, a primeira coisa que esse texto aqui nos traz é muito importante, antes de nós entrarmos e falarmos especificamente de como o marido se sujeita à esposa e a esposa ao marido, nós temos que lembrar que o texto começa dizendo assim, sujeite-se uns aos outros. Por que eu falo isso? Porque é muito enfatizado a submissão da mulher. Mas como nós vamos ver no texto, o texto ensina que a mulher submete ao marido, o marido à mulher. Mais à frente ainda, não é o tema do nosso estudo de hoje, mas se você segue nos textos, você vai ver que ensina também como o filho se submete ao pai, o pai aos filhos, os servos aos seus senhores e os senhores aos servos. Então, todos se submetem. Claro, a gente vai ver, cada um tem a sua especificidade, existe sim uma certa hierarquia, mas aqui coloca todo mundo nessa condição. Então, nós vamos olhar para esse texto, primeiro, sabendo disso, que todos nós devemos nos submeter uns aos outros por temor a Cristo. Vamos entrar agora no versículo 22, gente? Se você fechou a Bíblia, Efésios 5, nós vamos agora do 22 até o 24. Agora nós vamos entrar numa parte espinhosa para os nossos tempos, que é o papel da mulher dentro desse aspecto da submissão. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Então, irmãos, como é possível falar em submissão em pleno século XXI, no contexto da nossa cultura atual, que rejeita
tão amplamente esse tema, principalmente quando nós falamos da submissão das mulheres aos seus maridos. Então, eu gostaria de trazer para você algumas coisas para a gente analisar bem de perto esse conceito, da forma correta. Mas antes, eu gostaria de dizer que nós podemos identificar alguns porquês. O mundo, enquanto sistema social, rejeita essa tese, esse conceito da submissão dentro da Escritura. Primeiro, por causa da nossa natureza, caída, rebelde e autossuficiente. Isso é uma coisa extremamente óbvia. Tudo que a gente olha na nossa cultura, a certo ponto, está contaminado com o pecado. E com essa ideia que o homem tem de querer ser autossuficiente, de não querer reconhecer a sua dependência, tanto de Deus quanto uns dos outros. Segundo, porque essa sociedade caída, corrompida, hoje, atualmente, no século XXI, é uma sociedade que nós chamamos de sociedade hedonista. O que é a sociedade hedonista? É uma sociedade que o objetivo dela é o prazer. As nossas crianças são ensinadas a buscar o prazer como finalidade única da vida. A felicidade está no prazer. É isso que eles são ensinados. Talvez eu vou tentar exemplificar isso para você, que as novas gerações têm algumas formas de se relacionar, talvez muito diferente para você, que namorou lá na década de 60, 70, 50, não sei. Vocês que namoraram há muito tempo atrás, talvez até estranhe que algumas formas de relacionamento mudaram muito, Hoje se fala muito em ficar. Mais ainda, aprofundando um pouco mais, se fala muito em relacionamentos abertos. O que são relacionamentos abertos? O que é ficar? É quando eu entro num relacionamento e o meu prazer está em primeiro lugar, porque eu não quero ter que arcar com um ônus material, ter que suprir aquela pessoa emocionalmente, materialmente, me comprometer com ela. Eu não quero me comprometer. Eu entro nesse relacionamento, eu busco aquilo que me dá prazer e saio desse relacionamento da forma que eu entrei, sem menores problemas. Nós não temos contratos, nós não temos acordos, nós não temos que dividir espaço, irmãos? Isso é uma coisa que está muito em alta nos círculos sociais. Então, isso é fruto de uma sociedade hedonista, de uma sociedade caída. Irmãos, para esses dois pontos, a resposta cristã para esses dois pontos é, antes de tudo, a resposta da nossa morte em Cristo. Uma pessoa só consegue entender que ela está caída e conseguir olhar a dimensão do pecado em volta dela e como isso tudo tem afetado a partir do momento que ela se torna nova criatura em Cristo. Mas há um terceiro ponto que aqui exige um pouco mais de cuidado, talvez, da igreja para a gente analisar. Que é um ponto porque, lembrando que nós estamos falando de alguns porquês, o mundo, enquanto sistema social, rejeita a ideia de submissão conforme está na Bíblia. Porque, durante muito tempo, se cometeu, sim, nós precisamos reconhecer abusos, principalmente contra as mulheres. E muitas vezes em nome da ideia de submissão. A gente precisa lembrar que a gente está num país onde muitas pessoas, até hoje, vivem um cristianismo que a gente chama de cristianismo cultural. Dizem que conhece Deus, dizem que conhece a palavra, mas muito comum, alguém, inclusive na televisão, confundir um ditado popular com um versículo bíblico. Então, em nome de uma ideia errada de submissão, que se popularizou, a gente pode dizer que as mulheres, por exemplo, não podem votar, não pode dirigir, não pode não sei o quê. A nossa sociedade hoje é muito diferente desse ponto de vista. Mas a gente precisa olhar e saber que alguns desses abusos motivam o fato das pessoas olharem para o termo submissão e dizer, eu não gosto disso, eu acho que isso é errado. E qual é a resposta que nós podemos dar para essas pessoas? Olha, eu acho que você não leu direito a Bíblia. Vamos ler? E aí, esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Vamos entrar nesse texto e vamos ver de que se trata a questão da submissão? Vamos lá? O conceito de submissão, ele significa o ato de estar debaixo da orientação, da direção de algo ou de alguém. Submissão não é
obediência cega. Então, esposas e maridos, presta atenção. Quando Pedro e os apóstolos são chamados lá para falar diante do Sinédrio, para se explicar, são interrogados, e o sumo sacerdote diz que eles estão fazendo errado, porque eles tinham sido proibidos de pregar a palavra. Lembrando que eles eram autoridades sobre os apóstolos, e sobre Pedro e os apóstolos. E eles respondem, Pedro e os apóstolos respondem para eles, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui é esse. A submissão não é uma obediência cega. A submissão, ele é um reconhecimento de honra e de uma posição que você tem, e você reconhece que você está debaixo da orientação do seu esposo. Mas antes de tudo, acima de tudo, você está debaixo da orientação da palavra de Deus. Não se esqueça disso. E homens, não se esqueçam disso. Nós vamos ver mais à frente o nosso papel. O nosso papel é orientar as nossas esposas com a palavra. Não é simplesmente com a minha vontade. O termo submissão não te autoriza a fazer o que você quer. Te autoriza a conduzir a sua esposa a viver diante da palavra de Deus e a pastoreá-la diante da palavra de Deus. Então, aqui, no texto que nós lemos, quando fala do papel da mulher se sujeitar aos maridos como ao Senhor, lembrando que o marido é a cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja, ele está trazendo a mulher no papel de ajudadora, de companheira do marido. Submissão, ela faz parte dessa missão junto, e ela auxilia o marido nessa missão, na missão no qual nós vamos ver depois que o marido tem. O ideal no casamento, aqui eu extraí um trecho de um livro do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte: o ideal no casamento é quando o casal decide em comum acordo, mas será necessário em determinados momentos no casamento que o marido exerça a liderança, pois foi ele que Deus estabeleceu como aquele que dá direção à família. A mulher como auxiliadora, a mulher ela pode dar suporte, ela pode dar força, ela pode trazer sentido, muitas vezes, e mesmo corrigir o seu marido quando ele pega a rota errada, inclusive apontar o pecado e ajudar o seu marido a andar no caminho correto. Então, a mulher tem esse papel de auxiliadora. É o papel que muitas vezes você está angustiado, homem, e você pode olhar para sua mulher e saber que ela está do seu lado, te apoiando nas suas decisões, e que ela está construindo com você um caminho no qual a sua família pode seguir. Então, a submissão, outra nota que vou dar crédito aqui, que também extraí do livro do pastor Nicodemos, diz assim: a submissão não deve ser ordenada pelo marido, mas exercida de maneira voluntária e carinhosa pela mulher. E aqui, um certo cuidado para as mulheres. Geralmente, um coração que não está sujeito a ser submisso a um marido crente em Cristo, é um coração pouco submisso ao próprio Cristo. A Bíblia traça as duas coisas com a mesma força e dimensão aqui. Trata o marido como um exemplo do que Cristo é para a igreja. Então, a mulher tem que entender esse papel e tem que também se colocar diante dessa posição de entender a liderança do marido, de respeitar a liderança do marido, de apoiar e ajudá-lo orientando nessa liderança. Então, mulheres, cuidem com o coração, principalmente no tempo em que nós vivemos. É muito fácil a gente simplesmente rejeitar tudo isso, mas essa é a verdade da palavra de Deus. A mulher não se sujeita ao marido por razões culturais, mas por razões devocionais e teológicas. Devocional e teológica, Anderson? Sim. Devocional, eu diria, porque primeiro no versículo 22 diz assim: sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor. Vejam bem. Sujeite-se como ao Senhor. É uma entrega em devoção, é uma entrega voluntária, é uma entrega apaixonada, tal qual é a entrega da igreja com Cristo, irmãos. E o motivo teológico, porque nós reconhecemos aqui, como em toda a sociedade existe, como no Estado,
como em outras culturas existe, nós reconhecemos aqui o senso de hierarquia. Deus cria o homem como líder e a mulher como ajudadora. Eu sei que falar isso hoje, principalmente para uma plateia cheia de mulheres, não é muito fácil. E eu sei que para as mulheres ouvir isso hoje, diante de todo o contexto que eu já apresentei, cultural, diante de toda a história, de até certos abusos, é difícil. Mas a gente precisa lembrar como Deus trouxe as coisas para que a gente se relacionasse com o mundo e com as pessoas. Lembra quando eles vão procurar Jesus para falar assim, os religiosos vão procurar Jesus para falar, vem cá, Jesus, e aí, o que você acha sobre o divórcio? É isso ou é aquilo? Primeira coisa que Jesus fala para eles assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês, não foi isso que Deus quis desde o princípio, né? Deus criou o homem, a mulher, e aí ele retoma lá no início. Gente, vamos retomar lá no início para lembrar o objetivo central. Muitas vezes a gente fica preso nessas questões de conceitos, de concepções do nosso tempo, que são próprias do nosso tempo, e a gente esquece de olhar para o princípio, para a forma, para a ordem como Deus criou as coisas. E aí nós vamos seguir agora. Versículo 25, vamos lá, gente? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse é o papel do marido que Paulo apresenta aqui. Irmãos, a contrapartida da submissão da esposa é o amor incondicional com que o marido deve amá-la, como Cristo amou a igreja e deu a própria vida por ela. Paulo evoca aqui o exemplo de Cristo para dizer para nós, homens, como a gente deve se portar com as nossas esposas. Não é qualquer exemplo, é o exemplo do próprio Cristo. É o exemplo de uma entrega sacrificial, daquele que doa a sua vida para que nós pudéssemos ter vida nele. Então, nós entramos nesse texto e vemos como nós temos o dever de santificar, de ajudar a nossa esposa na santificação, purificando ela pela palavra. E aí é o ponto que eu trouxe lá no início. Não é pela sua vontade, você não exerce a submissão para dizer para a sua esposa, não, faça porque eu estou falando e eu sou a líder. Não, irmão, isso é abuso. É pela palavra. Então, nós, homens, devemos andar atentamente pela palavra e devemos, inclusive nas nossas práticas, ajudar as nossas esposas a caminhar pela palavra. Isso é grande, irmãos, porque aqui está trazendo o nosso papel, o papel do esposo como pastor dentro do nosso lar, como aquele responsável pela ministração da palavra. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui, quando ele fala de lavar mediante da palavra, né? A Bíblia traz muito essa figura, né? Da água purificando, da água limpando. Não à toa nós somos batizados, né? Sepultados na água, né? Não à toa Jesus com aquela mulher samaritana fala, né? Se você vir até mim, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Então a Bíblia trabalha bastante, vários exemplos como esse, muito parecido, mas eu lembrei de um exemplo muito interessante que veio na minha mente quando eu li esse texto, que é o exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos. Aquele é um momento que exemplifica que o discipulador, o líder, o pastor, é aquele que lava os pés. Nós estamos, e aí homens, preste atenção, liderança é servir. Então a nossa liderança dentro do nosso lar, não é para que você seja um tirano, a nossa liderança para dentro do lar é para que você seja o pastor da tua casa. São figuras totalmente diferentes. Então a gente precisa utilizar a ideia de submissão da forma correta. A gente pode voltar agora lá no nosso tema central. Qual que é o nosso tema central? Vocês lembram do que nós estávamos falando? Generosidade. Anderson, que tudo isso?
Lembra que eu falei lá no começo? O que a palavra está nos trazendo aqui é muito, nos conflita, choca o nosso contexto cultural, é contracultural, choca muitas vezes o nosso modo de viver. Você acha que eu não fiquei lendo e pensando, cara, eu não estou fazendo isso aqui, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui, a palavra nos confronta, porque a ideia da palavra aqui é justamente essa, generosidade, dar a sua vida pelo cuidado do outro. E, irmãos, isso num tempo em que as pessoas são criadas para serem individualistas, é muito difícil. É muito difícil pensar que eu preciso amar e me entregar para minha esposa como Cristo se entregou para a igreja. Mas essa é a verdade da palavra. Esposas, uma pergunta para vocês, muito sincera. Olhando para essa figura aqui do esposo, para um esposo, pensem aí vocês, um esposo que se entrega por vocês, que defende a integridade de vocês, que defende a família de vocês, o lar de vocês, como Cristo se entregou pela igreja, é difícil submeter esse esposo? Vamos ler o versículo 28 agora, até o 33, que é a parte final desse texto. 28 diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, Paulo traz aqui para nós dois argumentos muito interessantes. O primeiro é do amar como a si mesmo, né? A mesma figura que é trazida quando é falado sobre amar o nosso próximo, né? Todos nós cuidamos da subsistência do nosso corpo, da nossa integridade física, não é? Você come todos os dias, regularmente, né? Você toma banho, escova os dentes, você tem um cuidado, né? E ele traz esse exemplo super simples. Você cuida de você cuida da sua integridade, você cuida para se manter em pé, para ter condições de trabalhar, cuida da sua esposa. Se você cuida de você, cuida da sua esposa, porque cuidando dela, você cuida de você também. É como quem ama a si mesmo. E por que isso? Porque uma outra coisa interessante que Paulo traz aqui é o conceito de unidade. A partir do momento que nós deixamos pai e mãe, saímos da nossa cultura, né? Sai o Anderson Tost lá do Floresta, criado pela mãe, que é a Corina, e o pai, que é o Lauro, que todos eles têm uma história, que o pai dele também tem uma história, taranana, toda uma cultura gerada naquele ambiente, eles me formam, e aí eu saio desse lar com todas as manias do mundo, com todos os defeitos e qualidades, e vou viver com a Camila, que foi gerada por outro pai, que vem de outro lugar, com outra mãe, que vem de outro lugar, que teve outra cultura, que viveu num outro ambiente, embora na mesma cidade, que foi criada e estudou em outras escolas, que teve um outro tipo de educação, e nós, de repente, vamos morar no mesmo lugar. O início do casamento é uma coisa incrível, né? Porque aí começa, né, para mim, jogar roupa em cima da cama era a coisa mais normal do mundo. Para a Camila, isso é tipo... eu não vou falar mais para não expor. Mas, que eu iria mais me expor do que expor ela, tadinha, né? Mas, irmãos, é um choque cultural. Mas é maravilhoso. Olha como a palavra trata. A palavra trata que a partir de agora nós deixamos o pai e mãe e passamos a ser um só. A gente vive como unidade. E a partir disso a gente precisa entender aquilo que eu falei. O que eu faço afeta minha esposa, o que ela faz me afeta. Para o bem e para o mal. E ele traz essa ideia da unidade, porque da mesma forma que o esposo e a esposa agora têm a unidade, é a mesma unidade que Cristo, é como a unidade que Cristo tem com a igreja. Então, Cristo está unido com a igreja, o marido está unido com a esposa.
Irmãos, o casamento é a expressão do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento de um cristão, ele demonstra para o mundo o relacionamento entre Cristo e a igreja. E aí uma pergunta: se o nosso casamento for disfuncional, que mensagem nós passaremos para o mundo? Quando as pessoas olham para o nosso casamento e veem que a gente não age com esse nível de generosidade que a palavra nos coloca, que a gente não age com esse nível de entrega pelo outro que a palavra nos coloca, com esse nível de cuidado, de proteção, de senso de responsabilidade, qual mensagem nós estamos passando para o mundo a respeito desse casamento? Principalmente num tempo em que todos esses conceitos, submissão, até mesmo o conceito de casamento, está deturpado, rejeitado, rechaçado por boa parte das pessoas. Que tipo de exemplo nós estamos dando? Eu gostaria de chamar vocês agora para ler um texto, que é Atos 20 e 35. Esse é o último texto que nós vamos ler, embora eu vou citar outros dois aqui. Atos 20 e 35. Amém, irmãos? Atos 20, 35 diz: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Aqui, o que eu quero frisar com vocês. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Irmãos, a felicidade do generoso é dar. Maior felicidade é dar do que receber. A felicidade de um cristão generoso não consiste em buscar os próprios prazeres, não consiste em buscar a própria felicidade acima de qualquer coisa, mas a nossa felicidade consiste em dar. Melhor, maior, mais feliz é dar do que receber. O nosso cônjuge, ele não vai conseguir atender todos os nossos desejos, todas as nossas expectativas. Tem áreas da nossa vida que não vão ser atingidas. Eles são imperfeitos. Eu sou, minha esposa é, igualmente vocês. Nós somos imperfeitos. Mas nós não podemos esperar ser felizes com o atendimento das nossas expectativas por parte do outro. Mas seremos sempre felizes quando formos generosos. Quando nos entregarmos em cuidado pelo outro. A felicidade que vai existir no casamento, irmãos, é a sua generosidade que vai produzir. Por isso a gente precisa ser generoso no casamento, e aqui eu ressaltei alguns aspectos para a gente olhar. Interessante. A gente precisa ser generoso amando, porque o amor, irmãos, ele não é uma coisa abstrata, como generosidade não é. Não é uma coisa assim, a gente fala de amor, é uma coisa assim, o amor do coração, né? A gente fala de amor como se fosse uma coisa, só aquele desejo romântico, né? Amor, ele se traduz em atitudes, em atos de proteção, em atos de ajuda, em atos de apoio, de solidariedade, de entendimento, de muitas vezes abrir mão do seu querer para proteger a pessoa que está do teu lado, para deixar ela mais confortável. Muitas vezes, numa decisão, o homem abre mão porque diz assim, se eu for por aqui, eu acho que vai ser mais confortável para minha esposa. Então, isso é muito importante, que a gente olhe para elas, inclusive, como diz a palavra, não vamos esquecer como o vaso mais frágil. Perdoar, né? Perdoar é uma dádiva diária, né, irmãos? Não à toa ali, se você volta um pouco o texto que nós estávamos em Efésios 5, em Efésios 4, do 26 ao 27, diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigua a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. A gente não deve dar lugar ao diabo, a gente não deve irar. E quando a gente peca irando, a gente não pode se esquecer de pedir perdão. A gente não pode esquecer de ter esse ato. É por isso que Jesus nos fala sobre perdoar 70 vezes 7, né? Não cesse de fazer isso. Não seja orgulhoso a ponto de não abrir mão da sua posição ou
de alguma coisa dentro de casa porque eu vou dizer, eu não posso dizer para ela que eu estou errado, senão eu perco a minha autoridade. Pelo contrário, a gente precisa exercer isso, a gente precisa olhar nos olhos do nosso cônjuge e dizer, eu errei, eu te machuquei, você me perdoa? Vamos construir junto, deixa eu corrigir esse caminho, me ajuda a corrigir o rumo. Um terceiro ponto, são 4 pontos que eu ressaltei aqui, é o sexo, e o sexo como satisfação do outro. Em 1 Coríntios 7,4, o apóstolo Paulo diz assim, ele está discutindo sobre esse assunto com os irmãos, ele está expondo para os irmãos sobre esse assunto, ele diz, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E aí, na sequência, ele vai dizer para eles assim, a sequência do texto, se você ler em casa esse texto de 1 Coríntios 7, ele vai dizer assim, se vocês se abstiverem do sexo, ficarem um tempo, que seja por um acordo mútuo, e não fiquem se rejeitando, que seja por um acordo mútuo e por um breve período de oração, e depois vocês retomam. Então, o que eu tiro de proveito disso? O que eu entendo a partir desse texto? É que eu entro nesse tipo de relacionamento que o mundo nos induz a entrar e a nos relacionar pelo prazer próprio, pelo contrário, também para dar prazer à minha esposa e para fazer ela feliz nessa área. E eu coloquei pequenos gestos de generosidade que são muito importantes, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente foca muito as coisas, extremamente românticas. Então, agora eu vou fazer um ato de amor para minha esposa. Então, ela vai chegar em casa, vai ter flores, pétalas jogadas pela casa, almoço à luz de velas, é maravilhoso se você puder fazer. Mas não se esqueça, pequenos gestos de generosidade, cuidado diário, isso é muito importante. Fazer sua esposa se sentir especial e a esposa fazer o marido se sentir bem, se sentir confortável nesse lar, que os dois se apoiem mutuamente, se cuidem uns dos outros no dia a dia. Então, irmãos, concluindo aqui, a gente pode entender que a forma como Paulo descreveu o conceito de submissão entre o marido e a mulher e a mulher para o marido é nada mais, nada menos que uma expressão genuína da generosidade cristã. Quando nós, assim como Cristo se entregou pela igreja, naquela cruz, não havia mérito em nós, ele se entregou por nós, e as misericórdias dele se renovam todos os dias. Eu amo esse versículo, porque me lembra que eu sou falho, eu sou finito, e todo dia quando eu erro, eu falo, mas a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. E eu preciso pedir perdão e Ele vai me purificar. Da mesma forma, é um nível de entrega que a palavra espera que nós estejamos dentro do nosso lar. Isso é viver uma vida de generosidade, uma vida daquele que coloca a sua própria vida a serviço do outro. Então, 3 perguntinhas básicas para que você faça para o seu cônjuge. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Como eu posso deixar a sua vida mais fácil? E como eu posso ser melhor para você? Irmãos, esse é o recado da palavra de Deus para nós, para o nosso coração. Eu sei que o momento cultural, o momento que nós vivemos, diz para vocês, isso é ultrapassado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não importa, podem passar todas as gerações, podem passar todos os tempos, todos os sistemas sociais, a palavra de Deus precisa permanecer imutável nos nossos corações. E a gente precisa encarar isso. A gente não pode flexionar o entendimento da palavra de acordo com o momento cultural que a gente vive, mas colocar a vontade de Deus acima de tudo, porque ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós praticarmos essa generosidade nesse nível dentro do nosso casamento, aí nós começamos a mostrar para as pessoas que isso não é ser ultrapassado, isso é ser amável, amoroso e crente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Tomei bastante água hoje, que não é muito fácil falar sobre esse assunto. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos abençoe essa semana. Pedimos a Tua proteção,
Te agradecemos porque podemos contar com o Teu amor, com o Teu carinho, e porque o Senhor tem paciência e misericórdia conosco, Pai. Senhor, obrigado por essa palavra que muito confrontou meu coração. Obrigado por essa palavra que eu sei que confrontou o coração hoje de muitos esposos, de muitas esposas, de muitos jovens que desejam casar. E, Senhor, trabalha no nosso coração para que a gente possa entender melhor a Tua palavra, reconhecê-la como verdade do Senhor, como vontade Sua, e andar por ela, Pai. Porque nós sabemos que a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, deve ser para glorificar o Teu santo nome. Então, que nós vivamos para a Tua glória, Pai, também nesse aspecto. Amém, amém. Irmãos, vamos em paz, e o Senhor nos abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, cumprimente o pastor Nilson, a irmã Jane, que estão aqui nos visitando, e Deus abençoe, amém?